Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Araraquara, são exatamente 18 horas e 36 minutos, temperatura na marca dos 24 graus, um dia mais fresco hoje. Hoje, dia 7 de abril, veja os destaques do RCA Notícias desta terça-feira. No Brasil, as últimas notícias. Brasil tem 114 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total de óbitos chega a 667. Já no mundo, as últimas notícias sobre o coronavírus, principalmente os dados estatísticos dos países que estão apresentando significativos resultados dos casos do Covid-19. Em São Paulo, tem quase 3 mortes por hora por coronavírus. Na região, Carlos Alberto Baldassar irá trazer os números que completam o número de cidades, de pequenas cidades que estão em volta da cidade de Araraquara. Já as notícias de Araraquara, as últimas informações de tudo o que está acontecendo, principalmente do boletim do Covid-19 da Prefeitura do município de Araraquara. Muito boa noite, com muito carinho adentramos na sua casa através das redes sociais. Estamos começando mais uma edição do RCA Notícias. Quinta-feira, dia 7 de abril de 2020. Estamos falando do nosso estúdio alternativo diretamente da região central do estado de São Paulo. A nossa equipe de jornalismo trabalha incansavelmente para que as informações possam chegar até você de maneira precisa. Compartilhem esta live do primeiro noticiário no formato TV Web para as redes sociais de Araraquara e ajude a disseminar as notícias no Facebook, Instagram, Twitter e pelas redes sociais. Neste momento, eu já estou em contato com o jornalista Ivan Roberto Peroni para abrir o espaço, trazendo as informações a respeito das notícias com o seu editorial. Boa noite, Ivan. Boa noite, Giovanni. Hoje voltamos a nos reunir e desenvolver o nosso trabalho no sentido de levar a melhor informação aos nossos seguidores. Bem, o que eu poderia dizer hoje é uma notícia que começa a correr, depois o Carlos Alberto Baldassari poderá completar com outros dados. Tá certo? Uma situação inédita que aconteceu hoje em nossa cidade. Ivan, antes de você dar o segmento aí nas informações, nós não temos o retorno da sua imagem, tá? Ou seja, não sei se você tem que fazer alguma adaptação aí para que você possa estar com o seu vídeo. Nós só estamos com o áudio. Normal? Não, ainda não. Eu vou chamar um rápido comercial. Ah, agora sim. Agora sim.
Agora nós estamos com a imagem. Agora você pode discorrer as informações e principalmente seu editorial, tão aguardado pelos nossos seguidores. Bem, o que eu ia falar e vou falar neste momento é sobre uma situação inédita que aconteceu hoje em Araraquara. E isso, evidentemente, abre os nossos olhos para uma situação que explica o que é a ganância, o que é a obstinação pelo dinheiro, a mistura da fome com a vontade de comer, uma estratégia extremamente irresponsável de alguns supermercados que não cumprem as determinações de um decreto instituído pelo município, passando por cima de leis, até mesmo de uma forma criminosa. Hoje, de acordo com o PROCON, o Extra estava lotado. Aliás, isso já vem ocorrendo ao longo de todos esses dias, em que a saúde pública, temendo a propagação do coronavírus, apertou mais o cerco sobre estabelecimentos comerciais que extrapolam em seus direitos e assumem um papel ganancioso, de faturamento ganancioso, pouco se preocupando se, por estar lotado, vai contaminar 1, 2, 20, 50. O negócio deles é faturar. Sabemos que aqueles que aqui estão no comando, dirigindo, administrando, pouco mandam ou quase nada terão que fazer para impedir que as ordens que vêm de cima são estapafúrdias, desrespeitosas, não seguindo o que lhes manda uma Secretaria Municipal de Saúde, Serviço Especial de Saúde, e tampouco se importam com um decreto assinado pelo prefeito, atirando o que lhes foi mandado fazer cumprir na lata do lixo. E a gente fala daqueles que são gerentes, subgerentes, que são supervisores, que têm um certo poder de mando dentro de um estabelecimento comercial. Que me perdoe o Extra, mas o que a gente pode dizer no momento assim? Um Extra que é tão querido, tão simpático, tão respeitado, tão próximo da comunidade, tão decente nas suas prerrogativas comerciais. Porém, quando mais se precisa de um estabelecimento para que ele sirva de exemplo, eis que peca pelo seu descontrole, pela sua desorganização, permitindo que assintosamente o consumidor faça daquilo uma verdadeira área de footing. Mas nós não atribuímos responsabilidades apenas ao Extra. O consumidor tem sua parcela de culpa, sim. Desatenção para com todos os apelos que nós fizemos até agora. Não saiam de casa, não participem de aglomerações, não fazem isso, não façam aquilo. Quer dizer, eles acabam fazendo tudo ao contrário, como se não estivesse acontecendo absolutamente nada, como se o mundo fosse acabar amanhã. E por acabar amanhã, então o cara ele começa a pensar, bom, se eu vou morrer, mas vou deixar 2 sacos de arroz, 5 litros de óleo. É desta forma que o ser humano ele pensa, que ele raciocina na contramão da história, correndo riscos e, pior ainda, levando riscos para todos os lugares. Bom, nós vamos entrar na fase mais crítica da doença em poucos dias. E vamos atingir o pico lá para quarta-feira que vem, 1 semana, 10 dias, com a possibilidade de uma temperatura mais amena, mais fria, propícia para um resfriado e com a possibilidade de uma contaminação, dada as circunstâncias do organismo. Sabemos, gente, que os comerciantes estão apreensivos e com enorme vontade de retomar seus negócios. Mas o que nós podemos fazer neste momento? O momento é cruciante, é triste, lamentável, é um desconforto generalizado. Mas vocês pensam que só acontecem com eles, esses comerciantes? Não. Vocês não imaginam que nós também estamos sofrendo, nós que somos jornalistas, donos de revistas, de portais, não estamos
mais conseguindo controlar. Nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. Todos nós estamos na mesa da amargura. Nós vivemos de publicidade, nós vivemos de vendas. Se não há vendas, é evidente que não há dinheiro. Se fizermos o jornal ou então a revista, nós vamos entregar para quem, se o papel também é um meio de contaminação? Então, que os grandes supermercados, que já estão sendo beneficiados por estarem entre os serviços essenciais, que eles sejam responsáveis, controlem o acesso de pessoas, que façam com que os consumidores respeitem pontos demarcatórios e que sigam as instruções do Serviço Especial de Saúde, sigam as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Só assim nós vamos poder dormir em paz. Giovanni, falamos em nome da Panificadora Pérola. Ô Ivan, apenas para completar, você tocou no nome do supermercado Extra. Eu tive a oportunidade de estar em alguns outros supermercados hoje e vi a política a qual eles estavam realizando. Então nós temos que elogiar aqui a atitude do Sempre Vale, a atitude do Já o Serve, a atitude do Supermercado 14 nas suas lojas, nas 3 lojas, ou seja, esses outros demais supermercados, eu não estive presente nos supermercados que estão nos bairros um pouco mais afastados, mas esses da região central foi controlado o acesso, foi pedido para que as pessoas fizessem uso das demarcações que foram introduzidas nos corredores dos supermercados. E me desculpe, ontem, inclusive, nós estivemos também verificando no Savenhago. Então, esses supermercados estão tendo atitude de acordo com o que a Secretaria Municipal da Saúde tem solicitado, e até mesmo porque a nossa presença é que testemunhou tudo isso que eu estou passando agora. Veja só, no começo, nos primeiros dias, quando foi determinada a quarentena, alguns supermercados em Araraquara, e nós aqui não podemos atribuir responsabilidade a todos, é evidente, mas vários supermercados, eles tinham os carrinhos, tinha 2, 3 moças com álcool em gel passando no carrinho para que as pessoas pudessem empurrar e entrar no mercado para fazer suas compras. Parece que a coisa começou a dar uma relaxada. Então abriram a porteira e de repente, se você não vê mais ninguém nem com álcool em gel, você não vê ninguém mais passando o guardanapo, o papel com álcool em gel nos carrinhos. É lamentável isso. A coisa nem começou e o pessoal já está fazendo com que possamos caminhar para uma contaminação generalizada. É bom ficar em casa, é bom tomar cuidado com todas as orientações que vêm das autoridades sanitárias, das autoridades médicas. Nós não chegamos ainda à grande guerra contra o coronavírus. Tanto é verdade que nós temos 2 hospitais de campanha aqui na cidade, aguardando as pessoas. E tomara a Deus que eles fiquem como ficou o cemitério lá do Odorico Paraguaçu, a caça de defunto para inaugurar o cemitério. E tomara a Deus que aqui esses hospitais de campanha eles nem funcionem, porque aí nós não teremos ninguém contaminado, não teremos vítimas, não teremos pessoas mortas. Então é isso que nós queremos, que as pessoas sejam plenamente responsáveis. Tá certo então, Ivan. Daqui a pouquinho a gente volta com o RCI Debate e a gente chama você para a sua participação, tá certo? Ok. Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui pelas informações pelo mundo. No Chile, supera os 5.000 infectados. Os vizinhos chilenos reportaram 301 novos casos do Covid-19 de ontem para hoje, elevando o total em 5.116. São até agora 43 mortos pela doença no Chile. No Reino Unido, registra 786 mortes em um dia.
São agora 6.159 mortes e 55.242 casos confirmados. 55.242 casos confirmados no novo coronavírus no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de 55 anos, permanece internado na UTI, em estado estável. Ele está com o Covid-19 e deu entrada no tratamento intensivo ontem após seus sintomas de tosse frequente e febre que permanecerem por mais de 10 dias. Portugal, com mais de 34 mortes e 712 casos. O país contabilizou nas últimas 24 horas mais 34 mortes e 712 casos confirmados do novo coronavírus. São no total 345 falecidos e 12.442 casos em Portugal. A taxa de mortalidade portuguesa está em 2,8% a nível geral, de 10,7% para os doentes com mais de 70 anos. E na Itália, o governo italiano registrou 3.039 novos casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, a menor quantidade desde o dia 13 de março, já que o número total está em 135.547 casos. O número de mortos aumentou em 604, o que também é menor que as 636 vítimas fatais de ontem. Ao todo, são 17.127 mortos pelo vírus na Itália. Recorde também nos Países Baixos. Nas últimas 24 horas, os Países Baixos registraram 234 mortes pelo Covid-19, um recorde no país desde que a pandemia começou. São agora 2.101 casos de vítimas fatais. O número de casos confirmados está em 19.580. E a Alemanha, perto dos 100 mil casos confirmados. São 99.225 casos confirmados da Covid-19 na Alemanha. Um aumento de 3.834 contágios nas últimas 24 horas. São, ao todo, 1.607 mortos no país e 173 vítimas fatais de ontem para hoje. A Alemanha é o quarto país do mundo mais afetado pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha. E no Brasil? O Brasil registrou 114 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. E o total de óbitos no país desde o início da crise do Covid-19 subiu para 667. É o maior número de mortes registradas em um dia. O Ministério da Saúde confirmou 13.717 infectados, com um índice de letalidade de 4,9%. E numa pesquisa da Datafolha divulgada nesta terça-feira, mostra que 28% dos brasileiros não seguem a orientação de ficarem em casa. A medida de isolamento social é recomendada tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde, como principal forma de prevenir a propagação da doença. Nesta terça, também o governo e a Caixa Econômica Federal lançaram o aplicativo e o site através dos quais será possível fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600, destinado a trabalhadores informais de baixa renda durante a crise. A previsão é que os pagamentos comecem a ser feitos na próxima quinta-feira para correntistas da Caixa e Banco do Brasil. Ainda pelo território nacional, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta terça-feira que está em contato com a Embaixada da China no Brasil para intermediar a compra e transporte de materiais médicos no país asiático. Mandaremos aviões lá para agilizar isso, disse Mandetta. Esperamos embarcar 40 milhões de equipamentos nesta sexta-feira, daqueles 200 milhões que compramos inicialmente.
acrescentou o ministro. O ministro também anunciou que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações levará acesso à internet a 100% dos postos de saúde do Brasil. Esse era um sonho nosso. Agora, o próximo passo é captar as informações em tempo real, explicou. Mandetta também informou que há 9 ensaios clínicos sendo realizados em 100 centros de pesquisa brasileiros, com 5.000 pacientes com sintomas leves de Covid-19. Entre os medicamentos testados estão a cloroquina e a hidroxicloroquina, que o Ministério da Saúde já autoriza para pacientes graves ou moderados com a doença. O ministro da Saúde prevê resultados preliminares que estarão disponíveis no dia 20 de abril. E agora as informações ainda pelo Brasil para que a gente possa estar finalizando. Até às 15 horas de hoje, desta terça-feira, 15 milhões de brasileiros já haviam se cadastrado para receber o auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo governo, informou Pedro Guimarães, presidente da Caixa. E agora, rapidamente, vamos para as notícias de São Paulo. Em São Paulo, tem quase 3 mortes por hora por coronavírus. O estado de São Paulo teve um registro recorde de novos óbitos por coronavírus nesta terça-feira, chegando a 371 mortes. Desde ontem, foram confirmados 67 óbitos, quase 3 por hora. Com 5.682 confirmações de casos da doença, 20% das cidades do estado têm pelo menos uma pessoa diagnosticada. Dos 645 municípios, 121 já registraram casos da Covid-19. As mortes continuam afetando principalmente pessoas com 60 anos ou mais, somando 313 vítimas. Entre o total de 371 mortes, 211 são homens e 160 são mulheres. E neste momento, para trazer as informações da região e os números da Covid-19 na região de Araraquara, eu convoco Carlos Alberto Baldassari, pois os números do coronavírus na nossa região e nas grandes cidades próximas de Araraquara é assunto para o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari, em nome da Imobiliária Borsari. Boa noite, Baldassari. Boa noite, Baldassari. Boa noite a você, Giovanni, boa noite a todos que acompanham o portal. Olha, Giovanni, as informações, a gente destaca que Araraquara mudou a partir de hoje. Eles acabam fazendo o boletim do Covid-19 na parte da manhã. Isso aí vai facilitar bastante o trabalho da imprensa. Araraquara com 64 notificações, 7 casos positivos, 24 descartados, 33 estão sendo monitorados, 20 pacientes permanecem internados e das 4 mortes, 2 suspeitas, uma deu positivo e uma das mortes acabou sendo descartada. Matão está com 29 notificações, 5 pessoas estão internadas, 3 na UTI adulto, 2 casos positivos e 3 mortes suspeitas. São Carlos divulgou em seu site oficial da Prefeitura que todos os dias iria divulgar o boletim às 17 horas. Só que a coisa lá está atrasada. Até agora, São Carlos ainda não informou o boletim no dia de hoje. Ribeirão Preto, sim, confirmou. Ontem eram 110 casos positivos, hoje 116. Portanto, um aumento de 6 casos positivos na cidade de Ribeirão Preto. 745 notificações, 172 foram descartadas, 4 mortes registradas. Na nossa região, Ibitinga segue com 12 casos suspeitos, Ibaté com 5, Taquaritinga 5, Américo 34, Santa Lúcia 9, Rincão 5, Jaboticabal tem 118 notificações, restam 17 exames confirmarem ou não,
e 12 casos já deram positivo na cidade de Jaboticabal. Aonde não tem nenhum caso ainda na região? Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, Tabatinga e Itápolis. Hoje, inclusive, Giovanni, eu fazia um levantamento no interior de São Paulo, na região de Campinas, num raio de 80 quilômetros. Campinas tem 70 casos positivos, aumentaram hoje 5 casos, e naquela região, 121 casos positivos. Na região de São José do Rio Preto, num raio de 80 quilômetros, são em torno de 100 casos positivos, e São José dos Campos, toda a região ali de Taubaté, Aparecida do Norte e cidades ali da região, Jacareí, em torno de 115 casos positivos. É o balanço dos números do Covid-19 em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra. Casas, terrenos, apartamentos, residências em condomínios e salões comerciais é com a Borsari Imóveis, que está atendendo pelo site borsarimóveis.com.br. Agora há pouco, aliás, eu conversei hoje várias vezes com o Rodrigo Martins, coordenador do PROCON. O Ivan já registrou aí o caso hoje do supermercado Extra, que teve que ser fechado. A gerência teve que colocar todos os clientes para fora, porque estava um vucu-vucu danado. Aí foi formada uma fila e aí passou então a entrar clientes do supermercado de 10 em 10. Agora, o que surpreendeu o pessoal do PROCON hoje, conversando com o Rodrigo, foi a movimentação de pessoas no centro da cidade. Ontem, no fechamento do nosso boletim, a gente já falava da preocupação, porque hoje, 5º dia útil do mês, saiu o pagamento e não foi diferente. Segundo o pessoal do PROCON, em relação ao movimento de pessoas ontem no centro da cidade, hoje subiu em torno de 70%. Filas quilométricas foram formadas em frente às agências bancárias que não tiveram como controlar a fila, ficou aquela aglomeração danada. As lotéricas, várias da cidade, também com um movimento intenso, da porta para dentro, entrava um de cada vez, mas só para se ter uma ideia, Giovanni, essa lotérica que fica aqui na Rua 3, em frente à Câmara Municipal, a fila chegava lá na Rua 2, rapaz. Tinha 120 metros de fila para o pessoal hoje comparecer à lotérica e saldar aí seus compromissos, boletos, enfim. Hoje foi uma coisa assim assustadora o movimento no centro da cidade. Vamos torcer para que amanhã a coisa seja um pouco mais maneira, viu, Giovanni? Ô Baldassari, causa-se estranheza esse tipo de atitude? Como é que essas empresas, já prevendo, os bancos principalmente, já prevendo que iria acontecer essa situação, a grande maioria ainda das lojas do comércio, das lojas de serviços da cidade, algumas empresas, ainda elas estão paradas. Por que não fazer uma escala? E vai uma sugestão para esse pessoal fazer uma escala. Ó, de tal horário a tal horário, nós vamos atender o pessoal de tal idade a tal idade. De tal horário a tal horário, de tal idade a tal idade. O porquê isso? Para começar a fazer e organizar dentro dos dias também, para que não fique tumultuando e não tenha essas pessoas próximas umas das outras. Se estamos pedindo para que não tenha contato, para que se fique em casa, é uma medida, pelo menos, paliativa nesse momento, para poder deixar as pessoas mais confortáveis. Mas esse pessoal precisa começar a pensar também, né, Baldassari? Com toda a sua equipe multidisciplinar lá de saúde, segurança, sabe? Eles precisam começar a pensar, na verdade, que as pessoas não podem ficar nessa situação, né? Na realidade, Giovanni, eu acho que é um contexto todo, né? Porque, veja bem, né, não estamos aqui para ser advogado do capeta, mas além das empresas que estão abrindo terem que se estruturar, eu acho que também o povo, né, sabia que hoje ia ser um dia atípico. Então, deixa para amanhã, vai para o final de semana, um dia mais, um dia menos. Mas o boleto vence, paciência. Agora você vai colocar a sua vida em risco
por causa de R$2, R$3 de juro, às vezes num boleto, se é que vai ser cobrado o juro. Então, sabe, Giovanni, é uma situação muito complicada, é muita gente para a rua sem ter o que fazer, a verdade é essa também, né? Tem muita gente circulando à toa, pessoal de bermudinha, camiseta, garrafinha de água na mão, fazendo caminhada. Então, sabe, Giovanni, é muito complicada, é uma situação assim que parece que foge do controle das autoridades e foge de controle também das empresas que estão aí abrindo, tipo lotéricas, supermercados, né? Você imagina, por exemplo, hoje no centro da cidade, com um aumento de 70% da movimentação das pessoas, como é que não deve ter ficado aí o supermercado, né? A padaria do seu Zé? Enfim, é uma situação realmente muito delicada. Parece que o pessoal não está entendendo o que é isolamento social. Araraquara está só com, entre aspas, graças a Deus até agora, né? Vamos dizer, apenas com 7 casos positivos, e parece que isso está fazendo com que a população arregace as mangas e aqui não vai acontecer nada não. É aí que acontece, viu, Giovanni? Com certeza, Baldassarri. Daqui a pouquinho você volta, então. Antes, não, eu já vou pedir para você trazer as informações da polícia. Vamos lá, então. Olha, na polícia nós tivemos um roubo a um hortifruti, uma quitanda, lá no Jardim Regina. Uma mulher foi rendida a 39 anos de idade por 2 homens e levaram uma certa quantia em dinheiro. Tivemos também no Jardim Cruzeiro do Sul o roubo a uma farmácia. 2 homens de moto armados renderam o proprietário quando ele fechava o estabelecimento ontem à noite e levaram dele cerca de R$1.000. Tivemos um tráfico em Américo Brasilense, no bairro São Judas. 2 homens, um maior de 19 e um menor de 16, com crack e também com maconha. Tivemos um tráfico aqui no centro, um homem de 38 anos com várias pedras de crack. Em Itápolis, um rapaz de 20 anos em uma moto, direção perigosa, saiu correndo com o rapaz da garupa, andou na contramão, subiu na calçada, até que foi detido por uma viatura da polícia. E tivemos em São Carlos o acidente envolvendo uma Fiorino e uma moto no bairro Santa Felícia, onde o motoqueiro ficou em estado grave. E agora à tarde, no bairro Embaré, também em São Carlos, um outro acidente envolvendo moto e mais um motoqueiro que foi socorrido, está em estado gravíssimo na Santa Casa de São Carlos. São as informações da polícia em nome de Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e residências em condomínio. É com a Borsari Imóveis. Pelo site você acessa borsariimóveis.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Tem briga, tem confusão, porque vai rolar, viu, Giovanni? Os pais não se conformam com as mensalidades que estão sendo cobradas na rede privada de ensino. Tem uma lei aí agora que obriga a uma redução de 30% no valor das mensalidades. E o pessoal da van, que faz o transporte, eles querem receber o contrato 100%, sendo que durante praticamente quase que um mês, eles já não rodam mais. Tudo bem que precisa sobreviver também, mas não gastou gasolina, não gastou pneu, não gastou óleo. Então, como é que faz? Os pais também estão revoltados com esta situação, Giovanni. Tá certo. Esse assunto a gente vai levar para o debate RCIA. Hoje nós temos a participação do nosso colunista, o Biratã, que vai trazer também alguns detalhes sobre isso. Eu já vou pedindo até para ele ir se preparando para isso, viu, Bira? Mas, Baldassarri, daqui a pouquinho então você volta também dentro do debate RCI, porque agora eu já vou chamar os nossos comerciais e eu volto com o Matheus Santos. Até já. Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil.
Souza Ramos, assessoria contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Estamos retornando com o RCA Notícias. São exatamente 19 horas e 10 minutos. E a Câmara Municipal autoriza créditos de 18 milhões contra a Covid-19. A Câmara Municipal fez mais uma sessão ordinária nesta terça-feira. Na ordem do dia, projetos com regime de urgência em sua tramitação. Alguns deles voltados ao combate à epidemia da Covid-19. A Câmara atendeu o pedido da Prefeitura e aprovou o projeto PL 108/2020, que estabelece no âmbito do funcionalismo público municipal medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. A administração municipal poderá adotar as seguintes medidas, se forem necessárias: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, a antecipação do recesso escolar, o banco de horas e outras medidas. Além disso, o servidor municipal poderá requerer licença não remunerada, com prejuízo total de remunerações, de vencimentos e de benefícios pelo prazo de 3 a 6 meses. Boa noite, Matheus. Chegando com as informações de Araraquara, a Câmara Municipal aprovando leis para que possa, de certa forma, autorização de créditos. Isso daí, como é que você vê aí, de certa forma, contribui para que possa estar ajudando aí o andamento dos trabalhos dos funcionários públicos aí na Prefeitura de Araraquara? Com certeza, Giovanni. A Câmara Municipal de Araraquara, na tarde de hoje, se reuniu e apresentou essa questão de uma nova reorganização de algumas legislações e do orçamento público. Isso é muito bom, isso ajuda e facilita a vida do prefeito Edinho Silva na cidade de Araraquara. Né? Dentre essas mudanças que foram feitas pela Câmara Municipal, é essa que você destacou há pouco sobre algumas mudanças quanto na perspectiva de alguns servidores públicos, daqueles servidores públicos que detinham alguns direitos, como periculosidade, e que no momento de não estarem mais expostos ao trabalho, esse direito não se configura. Me parece uma decisão delicada, uma decisão que gera burburinho, que gera alguma insatisfação, mas diante do cenário me parece uma decisão acertada e necessária, né? E a partir do momento que toma essa postura, eu acho que o prefeito, porque é uma propositura da prefeitura, não da Câmara, a Câmara apenas aprovou, o prefeito pode apontar para outros espaços, né, onde detém servidores, principalmente aqueles servidores públicos que não são concursados, os famosos comissionados, indicados, para demonstrar que essa fatura da necessidade de reorganização não vai ser paga apenas pelos servidores municipais, mas que pode ser paga por muitos outros setores que lá estão ainda na prefeitura, alocados, trabalhando e recebendo, e que, assim como na questão da periculosidade, pelo novo cenário da cidade de Araraquara, não há necessidade de se manter. Matheus, você tem mais alguma informação que circulou hoje aqui nos corredores da notícia em Araraquara? Ou... Eu tenho. A questão do boletim, a Prefeitura já publicou o boletim do dia de hoje sobre a questão do Covid-19. São 64 notificações, são ainda os 7 casos confirmados. Do total de internações, foram 52 internações. Dessas 52, 28 já tiveram alta e 20 ainda continuam internados. Os óbitos suspeitos são 2 suspeitos, 1 confirmado e 1 descartado. E foram descartados também outros 24 casos. Então não tivemos nenhum aumento ainda de confirmação de outros casos do Covid-19 em Araraquara.
Tá certo então, Matheus. Daqui a pouquinho, após os comerciais, a gente retorna com o RCI Debate e você já está convocado, tá certo? Combinado. São exatamente 19 horas e 15 minutos. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos com o RCA Debate. Até já. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. São exatamente 19 horas e 17 minutos. Estamos de volta agora com todos os integrantes da equipe do RCA Notícias. E neste momento eu convoco o Ivan Roberto Peroni, o nosso colunista Ubiratã, nós temos também Matheus Santos e Carlos Alberto Baldassari. E eu já vou abrindo logo de imediato e chamando o Ubiratã para poder falar a respeito dessa situação que agora os pais estão aí revoltados com a questão da cobrança das escolas e também aí com o pessoal das vans. Pelo que eu li, está sendo cobrado pelo menos os valores até o período da prestação do serviço do dia 20. Mas, e agora, Ubiratã? Parece que a corda e o cerco vai se fechando aos poucos, né? Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos da mesa e a todos que nos acompanham pelo portal RCI Araraquara. A situação é bem delicada, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico, né? Nós temos aqui apenas essa obrigação de passar essa informação, né? É sempre bem importante que o público, de uma forma geral, fica bem informado, mas dentro da seara jurídica, nós temos que ponderar sempre a questão de direitos e obrigações, né? Com relação à mensalidade das escolas, a notícia que nós temos é que tem um projeto de lei, né, que tramita pela Lesp do Estado de São Paulo, né, salvo engano, acho que é do deputado Rodrigo, que agora me fugiu o sobrenome dele, mas que foi pego agora de surpresa, né? Não deu tempo de atualizar, mas é o deputado Rodrigo, salvo engano, do PSL, que ele apresentou um projeto de lei que foi publicado na última sexta-feira e que prevê o desconto proporcional do valor da mensalidade, né? O grande problema que eu vejo desse projeto de lei é porque ainda é um projeto. Então, como a lei ainda não está vigente, caberá então aos pais e às escolas chegarem num consenso de fazer o abatimento, né, ou o desconto proporcional dos valores da mensalidade, tendo em vista que a prestação não está sendo feita na sua totalidade. Com relação à van, nós temos aí uma outra seara, porque geralmente são profissionais autônomos. E essas relações são sempre tuteladas pelo Código Civil, né? Há também, nessas situações, que ter um juízo de valor, né? Por quê? Se de um lado você tem o autônomo necessitando desse valor até mesmo para compor a sua renda, de outro lado nós também temos os tomadores desse serviço, que eles estão pagando um valor o qual deve ser realmente abatido, porque esses custos operacionais, como bem apontou o Baldassari, como despesas de combustíveis, despesas de manutenção,
e outros, né, até mesmo inerentes a essa disponibilização desse serviço, eles têm que ser compensados para que não haja, então, aí uma desproporcionalidade entre o pagamento que é feito pelo serviço e o serviço que é efetivamente prestado. Mas essas relações da economia, elas vão muito mais além, né? Tanto que no final de semana houve a edição da medida provisória 926, que tratou do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Esse benefício, que seria um valor que seria pago pelo governo federal a todo empregado que tivesse a redução da sua jornada de trabalho e do seu salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, como que funcionaria? As empresas entrariam em negociação com os funcionários, haveria uma redução proporcional da sua jornada de trabalho de 25%, 50% e 70%, e esse salário dele diminuiria na mesma proporção. O governo federal, então, ofereceria, ou pagaria, melhor dizendo, esse benefício emergencial, que seria calculado com base no valor do seguro-desemprego para complementar esse valor que o empregado deixaria de receber. A suspensão do contrato de trabalho seria um pouquinho diferente. Ela haveria, então, a suspensão do dever de pagar o salário pelo empregador e do empregado cumprir a jornada, né? Houve, então, toda essa mobilização por parte de algumas empresas que havia, então, que entenderam, nesse momento, a necessidade de estar verificando a possibilidade, então, de reduzir a jornada de trabalho com o salário ou fazer a suspensão, mas o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele acabou concedendo uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade promovido pelo Partido da Solidariedade, e ele concedeu uma liminar em que sentido? Como haveria, então, uma previsão constitucional da participação dos sindicatos, ele entendeu que, nesse momento, diante de todos os direitos e garantias que estão sendo envolvidos na situação, que haveria, então, para se efetivar esses acordos individuais de redução e de suspensão para a manifestação do sindicato, né? Então, o que nós temos hoje, Giovanni e todos que nos acompanham pelo portal, que a gente pode falar de ponderações e direitos, né? Então, você tem que ponderar até onde que uma pequena, uma micro e uma empresa pode pagar de salário. Nós temos que ponderar como que os empregados, os autônomos, eles tenham que receber uma renda mínima para suportar, e diante de tudo isso, é óbvio que nós temos que, então, atingir um ponto onde todos perdem e todos ganham. E aí eu passo a bola para você, para saber se tem mais alguma informação que você queira que eu possa esclarecer para o pessoal que nos ouve. Bom, eu vou abrir espaço agora para o Ivan e também para trazer alguma informação e para que vocês possam fazer as saudações ao Biratã e vocês ficarem à vontade também para tecer os questionamentos necessários para o nosso debate RCA. Ivan, você está sem som. Ivan, clica aí no seu microfone aí, na figura do microfone, para poder abrir o seu microfone. Já está aberto. Agora sim. Ivan Roberto, o seu microfone está aberto. Você lembra alguma coisa ou não? Wilson Luiz. Tá aí, tá vendo? Quando eu era repórter, há 53 anos, quando era repórter de campo da rádio Voz da Araraquarense, Rádio Cultura, o Wilson, ele estava acostumado a me chamar da seguinte maneira: Ivan Roberto, seu microfone está aberto. Aí disse para ele um certo dia: Wilson, cuidado, qualquer dia você vai falar alguma coisa errada, né? Mas hoje é dia do jornalista, então logo cedo eu recebi uma mensagem do querido amigo Wilson Luiz, cumprimentando, tá certo, por essa data, e também aproveitei para cumprimentar o Wilson Luiz, cumprimentar o Serginho Martins, enfim, todos aqueles que participam desta atividade em Araraquara. Nós estamos comendo o pão que o diabo amassou,
nesses últimos tempos, né, em função, primeiro, de uma crise econômica que não tem tamanho, que nunca acaba. Parece que nós estamos vivendo na faixa do Gaza, né, aquela guerra no Oriente dura mais de 200 anos. E também, para completar, agora vem o coronavírus. Se a gente soubesse com quem a gente estaria brigando, tudo bem, mas o camarada é invisível, né, Baldassarri? Então, a gente acaba tendo desvantagem. Mas, voltando ao assunto, existe uma diversificação entre todos os assuntos, todas as áreas de atuação, cada um querendo levar vantagem, cada um querendo se defender. Veja só, o problema das mensalidades escolares, criaram como artifício a tal de aula, vamos dizer assim, à distância. Isso é para suprir aquilo que não está acontecendo. Ora, se não está dando aula, você não tem responsabilidade, pelo que eu sinto. Mas está aí o doutor o Biratã Reis, que ele poderá falar melhor ainda sobre isso. Mas não é bem assim também, porque a escola tem que pagar o professor. E da onde que vai sair o dinheiro? Então é uma situação esdrúxula que nós estamos vivendo. O caso das vans, não tem aluno para levar para casa, para a escola. Como é que faz? Não sei. Sinceramente, não sei. Como é que faz? Hein, o Biratã? Olha, o que eu posso dizer, por exemplo, no caso das vans, se tiver uma renda, como você bem explanou um pouco anteriormente, é a questão do auxílio emergencial, né? Então, os profissionais autônomos que tiverem a renda abruptamente diminuída podem se inscrever, inclusive, no site já da Caixa, e vai ser possibilitada a questão do APP, e aí os profissionais autônomos, desempregados e aqueles que fizerem jus ao benefício poderão, então, pleitear essa parcela que pode ser de R$600 a R$1.200, dentro também das características e requisitos que a lei propicia e exige, né? Agora, a questão das vans, ela ainda, eu acho que ela é um pouquinho mais neofrágica do que a questão das escolas, porque nós estamos tratando invariavelmente de autônomos e MEIs, né? Então, é o motorista, é o cuidador, que depende também daquela renda extra no final do mês para inteirar com o valor de uma aposentadoria, para juntar. Então, você eliminar toda a fonte de renda vai trazer um prejuízo para essa pessoa que eu equiparo a um funcionário que fica sem o salário, porque é assim que eu vejo, né, de subsistir. Né? E aí depois volta a prestação de serviço de que forma? Se essa pessoa também vai estar com sérios problemas psicológicos porque não teve a renda e tem as dívidas que se acumulam, e às vezes é um momento que ela pode levar até mesmo uma van para uma oficina para poder fazer uma manutenção preventiva, porque e aí eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu tenho 2 filhos pequenos e que usam a van. Né? Então, e aí eu sou autônomo, então eu me coloco na posição de quem presta serviço, na posição de pai, né? E aí a gente tem toda essa celeuma que você não sabe como acudir. Foi bem o que o Ivan falou a última vez da minha participação. Então, se você socorre um, você desampara outro. Eu acredito que a questão da van ainda, ela é melhor ser negociada diretamente ainda com os pais, os alunos que se utilizam desse serviço, né? E aí é um bom senso de fazer também uma diminuição proporcional. Não pagar a mensalidade como um todo, mas fazer sim uma diminuição, porque, por exemplo, o custo de combustível ele é muito grande e ele influencia muito nesse preço. Baldassarri? Eu conversava hoje, o Bira, prazer mais uma vez você com a gente aqui. Eu conversava com o Rodrigo Martins e ele dizia o seguinte, que esse caso inclusive foge do PROCON, né? Os pais estão ligando para o PROCON para querer saber como é que faz. Ele falou, eu não tenho o que fazer nesse caso, porque não está ligado ao consumidor, né? Não, porque a relação é tutelada pelo Código Civil.
E aí, embora você tenha ali uma relação de consumo, mas não está amparado pelo Código de Consumidor, que tutela, então, a pessoa, vamos dizer, nesse aspecto, trata-se ali de duas pessoas, duas pessoas físicas, basicamente, que estão nessa relação. E há também, mas aí é uma pequena parte das pessoas que entendem que sim, que cabe o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo, mas é uma parte minoritária. Inclusive o PROCON, ele tem, eu acho que, salvo engano, a orientação de não intervir nesses casos. Exato. Agora, não sei se algum companheiro da bancada quer fazer mais alguma pergunta para o Bira em relação a isso, mas eu só vou adiantar, depois você pode até responder, Bira. A gente viu hoje, e o PROCON acompanhou também em Araraquara, o aumento de 70% de pessoas pelas ruas da cidade. Uma fila de mais de 120 metros em lotéricas, agências bancárias e tudo mais. Em determinados países e determinadas cidades do Brasil, como Porto Alegre, por exemplo, a polícia está multando a pessoa que está na rua em R$400. Isso é legal? Isso pode? Olha, você tem que perceber que esse tipo de fiscalização, que é esse poder de polícia que o Estado desenvolve, ele o faz para a defesa da coletividade. A questão de se limitar ao direito de ir e vir é um pouco controversa, né? Porque nem todo direito ele é absoluto, nenhum direito é absoluto. A Constituição, ela faz, então, ali o rol mínimo de direitos, de garantias individuais, né? Principalmente o direito ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas o direito de ir e vir, ele não é absoluto e por isso ele pode ser restringido pelo Estado. Agora, o grande problema de se colocar uma aplicação de multa não é nem tanto pela penalidade em si, mas pela cobrança, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abordar o cidadão que está transitando e pedir o CPF dele para depois escrever numa multa e fazer com que o fiscais param todas as pessoas que estão na rua, né? E aí o Ivan tocou muito bem no editorial dele, é o bom senso. Legalmente, se estiver preenchido todos os requisitos legais, é possível então se reconhecer ali a aplicação de multa como em qualquer outra infração de ordem emergencial. Mas repito, é preciso ter uma norma jurídica válida. É preciso ter decreto, ou uma lei, ou um instrumento que a gente fala que traga então lá dentro do mundo jurídico essa possibilidade, porque ninguém pode ser punido sem que exista uma lei anterior que defina como prática de ilícito. Né? Então, se tem que ter primeiro essa regulamentação para que depois possa, então, aplicar a multa. E aí é o grande problema de saber como que vai ser instrumentalizada essa aplicação da multa. Está aí, portanto, a participação do nosso colunista. O Bira está trazendo essas informações importantes para você, que é o pai que tem as crianças que fazem o uso do transporte através de vans. Mas para que a gente possa estar fazendo uma rodada aqui dos assuntos que estão sendo norteados aqui no debate, eu chamo o Matheus Santos para participar e trazer alguma informação e colocar na mesa, hein, Matheus? Ivan, Giovanni, o DNA é o mesmo. Primeiro, uma boa noite ao Bira, é sempre bom tê-lo aqui com a gente e tendo a sua explanação. Mas na tarde de hoje a gente viu aí um pouco todo o movimento das pessoas, dos trabalhadores autônomos, irem atrás do auxílio emergencial, a renda básica emergencial, que foi disponibilizada a partir de hoje, não o dinheiro, mas o aplicativo, o processo da pessoa se cadastrar para o governo federal tentar manter minimamente a atividade econômica e a subsistência das pessoas que são trabalhadores autônomos, são mães solteiras, são pessoas que estão desempregados, sem conseguir, que estão sendo afetadas diretamente por essa atividade econômica, né? E uma das coisas que tem chamado a atenção de quem fez já o cadastro é de que na hora que você faz o processo lá e coloca as informações da sua conta bancária, aparece uma mensagem, viu, Bira? Isso é para você também. Aparece uma mensagem avisando de que, caso essa conta que você está disponibilizando, essa conta tem que ser
da Caixa Federal do Banco do Brasil nesse momento, caso essa conta tenha algum débito, no momento em que cair o dinheiro para essas pessoas, o banco poderá ter todo o direito de resgatar o dinheiro, descontar o dinheiro de quem já está em processo de desorganização econômica, de quem já está desempregado há mais de 2 anos. Essa é a grande maioria dos nossos desempregados. E aí fica uma pergunta aí para a nossa bancada para a gente discutir, né? Porque eu vejo essa discussão, por exemplo, da van, da escola, como professor da administração pública, eu quase que infarto aqui do outro lado, porque é o Estado que tem que organizar. Eu vou ficar batendo nessa tecla até o fim desse debate. É o Estado que tem que organizar, é o governo federal que tem que acionar, que tem que apresentar para as escolas uma maneira deles não demitirem os professores e assim não cobrarem dos pais que estão com problema. Cada caso precisa ser tratado com a sua singularidade. A escola também tem que fazer o exercício de saber se o pai está desempregado, se o pai não está desempregado, se teve atividade econômica rebaixada, se não teve, se está fazendo home office e ganhando a mesma coisa. Isso precisa... Parece que as pessoas não querem fazer um exercício de entender a seriedade de todo esse impacto que está sendo colocado para a humanidade. E parece que isso também reflete na questão desse demorado mínimo auxílio financeiro para uma parcela significativa da nossa gente. E lembrando que são R$600, menos do que um salário mínimo. O salário mínimo está em R$1.045 ou R$1.098, agora eu não lembro exatamente o valor. Acho que é R$1.045, então é bem menos. Parece que não consegue, parece que nós estamos com uma dificuldade enorme de pensarmos a profundidade de tudo isso, da gente acolher as pessoas, acolher os empresários, acolher os trabalhadores e pensar nessa complexidade total desse momento. Apenas para entrar na conversa, ou retornar na conversa, você me fez lembrar uma entrevista que foi dada por um membro do SEBRAE. Eu acredito que ontem ou anteontem, quando houve por parte deste órgão, o SEBRAE, a disponibilidade de uma ajuda também ao pequeno empresário, aquele que é MEI, tá certo? Mas eu fico horrorizado com a situação. Você falou do cara que está devendo para o governo, está devendo no banco, então se cai o dinheiro lá, ó, passa a mão. Não, tudo bem. Dá com a direita e rapa com a esquerda. É mais ou menos por aí. Mas agora também o SEBRAE. Nós estamos numa situação lamentável. Estamos matando cachorro a grito, certo? Para falar o português rasgado, para que todos possam entender. Agora, o SEBRAE vai arrumar dinheiro. Tudo bem, empresta o dinheiro para o micro e pequeno empresário e tal. Mas só que o cara, para começo de conversa, para ele poder conseguir o empréstimo, ele tem que fazer um curso de 30 horas, certo? Ele tem que fazer um curso de gestão. Eu não sei aonde que os caras estão com a cabeça. Quem vai ter condição psicológica de participar de um curso e saber onde vai aplicar o dinheiro? Olha, Ivan, eu não entendo. Sinceramente, eu também não consigo. Eu faço aula na Unicamp, no doutorado, e a gente está conversando com os professores estão fazendo um esforço para a gente não perder o semestre. A Unicamp foi a primeira instituição brasileira a entrar em isolamento, e entender a seriedade do assunto, e todo o esforço que os professores fazem é no diálogo. Nós já fizemos algumas reuniões online, é no diálogo de todo mundo entender a realidade de todo mundo, né? Qual que é o impacto desse isolamento, dessa quarentena na sua vida? No meu caso, tem 2 filhos, no outro teve que voltar para casa, para a gente pensar um mecanismo para que a gente não perca o semestre e trabalhe conjuntamente, a gente continue com nossas pesquisas. Eu não sei por que esse esforço não é feito. Como que você cobra um curso de 30 horas? O impacto psicológico é um dos grandes problemas desse enfrentamento ao Covid-19. Nós não estamos acostumados com isso.
Eu sinceramente, a pessoa não tem dinheiro, está com fome, aí vem a possibilidade do auxílio e vem a mensagem de que se estiver devendo no banco, rapa, é inimaginável. Não, e tem mais ainda, nessa situação do Sebrae, que te obriga a fazer um curso de 30 horas, depois, se você fizer, você vai fazer um cadastro e aí vai ser analisada a sua ficha. Você vai perguntar para um cara que está devendo que 2 mais 2 são 4, ele vai te responder que são 5. Não tem cabeça num momento como esse, o cara no comércio com a porta baixada, com o filho para sustentar, com o empregado para pagar, com luz para pagar. O aluguel do prédio. E o Sebrae, e o Sebrae não está dando dinheiro, ele está emprestando com 0% de juros até R$15 mil para pagar em 24 parcelas, com uma carência de 90 dias, e com juros de 0,35, ele empresta até 20 mil, com carência de 90 dias, para você pagar em 36 parcelas. Eu não sei até onde vai ajudar, ou vai acabar de matar o cara, viu, Ivan? E se ele não cumprir com as horas e não tiver nota suficiente lá no curso, será que aí ele é reprovado? Reprovado. Ele não vai ter o dinheiro. Quer dizer, ele vai perder o tempo dele também. Me ajuda que a gente ajuda, né? É complicado também. Bom, Ivan Roberto... Para o mundo que eu quero descer. Ivan Roberto, você tem algum destaque aí para a gente poder... já finalizar aqui, são exatamente 19 horas e 42 minutos. Apenas ratificando aquilo que já foi dito sobre a liberação de recursos, 18 milhões de reais por parte da Câmara Municipal, autorizando a Prefeitura Municipal a utilizar esses recursos, lembrando também que houve a liberação por parte da Justiça de mais 2 milhões e 200, me parece, para que a Prefeitura possa fazer uso desses valores, mais 400 mil provenientes de uma autorização da Justiça do Trabalho. Quer dizer, a Prefeitura está sabendo buscar recursos, está recebendo ajuda, o investimento é muito alto, gastos exorbitantes por uma questão muito natural, para poder concluir os 2 hospitais de campanha, além do que os kits que deverão ser adquiridos para poder atender às necessidades dos profissionais da área de saúde. Quer dizer, tudo isso está tudo muito bonito, estamos vivendo a realidade, mas do povo ficar se expondo dentro de supermercado, de ficar andando na rua, dando passeio, dando volta no parque infantil, fazendo fute na Rua 2. Tenha paciência, né, minha gente? Tá certo, então. Quem está pagando a conta somos nós. Com certeza. Tá certo, Ivan. O Bira, seu destaque final para que você possa estar encerrando a participação, Bira? Bom, eu gostaria novamente de agradecer sempre a vocês aí, os colegas de mesa, o Valdassar, o Matheus, o Ivan, né? E dizer que nós estamos passando pelo Covid e vamos passar. Eu acredito, sou um cara muito otimista. Eu vejo os esforços das autoridades em atender a todo mundo, né? Alguns em umas frentes, outras em outras. Mas o que é importante realmente é o que o Ivan falou. Nós temos então que ter essa questão de união, né? Não só na questão da saúde, mas posteriormente, depois que essa turbulência passar, né? Depois que esse inverno passar, para quem é fã de seriado, na hora que o inverno está chegando, né? E assim que esse inverno passar, nós nos unirmos então para tratar de uma outra batalha que virá. Mas até lá a gente tem que se unir nesse primeiro momento aqui, nesse foco que é o combate, mas sempre também pensando um pouquinho mais no futuro. Uma boa noite a todos, para quem nos ouve e os colegas de mesa. Matheus, as suas considerações finais do RCIA Debate? Passando só mais 2 informações, o governo federal liberou 50 milhões de reais para pesquisas
dentro das nossas universidades que envolvem o coronavírus, e parece que o Ministério da Saúde irá mandar aviões da FAB até a China buscar aqueles benditos materiais que não chegam. E só antes de dar uma boa noite a todos, queria dar uma boa noite aos meus 2 filhos, João e Luísa, que estão nos assistindo nesse momento. Beijo, pai tá com saudade. Uma boa noite a todos, lavem as mãos, fiquem em casa e consumam no mercadinho local, por favor. Carlos Alberto Baldassari. Vamos lá, não sou poeta, mas hoje os astrônomos da NASA estão afirmando que a Lua vai aumentar o seu tamanho de 14% a 30% no planeta. Isso porque a Lua nunca se aproximou tanto da Terra como vai acontecer na noite de hoje. A Lua ficará rosada. Então, se você está na sua casa, não tem o que fazer, a situação está preta, observe a Lua rosada. Só não avisaram a Lua ainda que o planeta está em isolamento e se ela chegar muito perto, ela pode se contaminar, Giovanni. Tá certo, Baldassari. Bom, Baldassari, a toda a equipe eu envio o meu forte abraço. Amanhã nós estaremos aqui novamente a partir das 18 horas. Obrigado, Bira. Obrigado, Ivan. Obrigado, Matheus. E obrigado, Baldassari. Estamos encerrando mais uma edição do RCIA Notícias. Amanhã, a partir das 18 horas, a nossa equipe estará reunida para trazer todas as informações que acontecem aqui na cidade de Araraquara, na região, no estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.